puderam vir, então, pessoal, lembrem de ficar com o QR Code, o leitor de QR Code pronto, não vai ter caso, tá bom? Então, a estrutura da aula é o caso clínico, o reconhecimento da PCR e uma RCP de qualidade, o diferencial 5H e 5T, vinhetas clínicas rápidas, ritmos chocáveis e não chocáveis, integração com o algoritmo e mensagem-chave final. Tá, então, o caso clínico é o Lucas, de 24 anos, sem doenças crônicas conhecidas, não faz uso de medicações e é praticante regular de atividade física. Ele teve um desmaio súbito durante o treino de futsal e os amigos relatam que eles estavam conversando normalmente durante o treino, de repente caiu no chão sem termo de consciência prévia, colocaram no carro e trouxeram a emergência. E no exame inicial, então, ele está inconsciente, sem resposta verbal motora, pulso carotídeo ausente, movimento de respiração agônica ou gasping, e o monitor cardíaco tem uma fibrilação ventricular. Então, o leitor do QR Code. Dá para escanear? Entrou o Pedro, a Aline, a Gé, Gustavo, a Milena, Vanessa. Não tinha uma outra moça para assistir a aula aqui? Ela foi, ela tinha compromisso. Tá, tá bom. Serena? Todo mundo entrou? Então vamos lá. Cadê a nossa música? Nesse caso, então, chegando o paciente à sala de emergência, você primeiro. Inicia compressões torácicas em pé de desfibrilador, administra adrenalina, 1 mg mg, faz o melhorama 300 mg bolos, pede o desfibrilador e não faz compressões torácicas. Estão conseguindo responder? 5 respostas, 6. Beleza. Inicia compressões e pede o desfibrilador. Espera aí, tem comentário aqui. Então, início imediato de RCP de alta qualidade, as compressões com 100 a 120 de frequência. Dá para usar algumas músicas, né? Principalmente aquelas que tem na live. E se vocês estiverem revezando e o coleguinha estiver fazendo menos do que essa frequência, convém chamar atenção e pedir ou para trocar ou para aumentar a velocidade, tá bom? 5 a 6 centímetros pelo menos, com retorno total do tórax. Senão a gente só comprime e não tem a diástole que precisa do enchimento para ejetar, né? Então isso acontece geralmente quando você está ficando mais cansado e aí às vezes você colocando todo o peso do seu tronco sobre o centro do tórax, acaba se apoiando no paciente ao invés de deixar o retorno total, e isso evita a diástole, não é o que a gente quer, né? E aí as compressões sempre, desde antes do desfibrilador estar disponível para checar o ritmo, até assim que você administrou o choque, né? Então, se você não está naquele exato momento em que você cessou um ciclo e vai checar ritmo, checar pulso, você tem que estar fazendo as compressões, tá bom? E a melhora não está indicada nesse momento. Tá, então aqui é a segunda questão. Iniciadas as compressões 100 por minuto, 5 centímetros, retorno total com mínimas interrupções. Chegando o desfibrilador, você administra o choque com 360 joules, administra o choque com 200 joules, sincroniza e administra com 360 ou sincroniza e administra com 200. Ah, mas essa pegadinha porque eu não sei qual desfibrilador eu tenho aí. Ah, sabe. Primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no plantão é o quê? Checar o seu desfibrilador, conhecer o carrinho de emergência. Tá? Administra o choque com 200 joules sem sincronizar. Perfeito. A gente tem esses desfibriladores monofásicos que hoje em dia estão em desuso, que precisa ser usado em 360 joules. 360 joules no desfibrilador bifásico causa mais dano e não tem benefício.
difícil. Então, acima de 200, só se você estiver usando aqueles antigos. Eu tenho 2 modelinhos ali depois para mostrar para vocês. Atualmente, a maior parte dos desfibriladores vão ser esses bifásicos, e aí 200 joules é a carga recomendada. Tá? E a sincronização a gente precisa usar sempre, né? Costuma ser um botão de sync, mas é sempre que o ritmo tem pulso. Então, na TAC supra instável, na FA instável, no flutter instável e na TV com pulso, tá bom? Mas não sincronizado nos outros ritmos. Esse aqui, então, os 2 modelinhos de desfibriladores mais antigos, que eram monofásicos, tá? Próxima pergunta do quiz. Próxima pergunta. Enquanto alguém faz compressões, qual a frequência das ventilações? Nesse caso, o que a gente está, tá bom? A cada 6 a 8 segundos, se sem via aérea avançada. A cada 30 compressões, ventilar 2 vezes com elevação do tórax visível. É preciso intubar imediatamente. E está errado ventilar com máscara laríngea toda a ressuscitação. Boa! Então ficou difícil ali a questão do a cada 6 a 8 segundos, se sem via aérea avançada. É porque quando a gente ainda não tem via aérea avançada, seja um tubo ou uma máscara laríngea, a gente tem que ventilar 30 a 2. Então conta até 30 e ventila 1 vez, 2 vezes, com elevação visível do tórax. Né? Mas não é para ficar minimizando, é para minimizar as interrupções, não é para ficar interrompendo compressões, então você não vai ficar forçando muito para fazer uma ventilação perfeita, porque o foco é nas compressões. Aí então é 32, não é 6 a 8 segundos cada ventilação, que seria só se você tiver via aérea avançada, tubo ou máscara laríngea. Também vamos chegar lá, mas depois a gente enfoca melhor. Não é preciso intubar imediatamente, a gente está com isso muito evidente na última atualização. E não é errado ventilar com máscara laríngea toda a ressuscitação. Daí deve ser considerado uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, porque também é uma via aérea avançada. Na RCP, pelo ACLS, que é melhor. Minimizar as interrupções nas compressões, ou garantir a via aérea avançada, chocar se tiver AESP, fazer compressões sem pedir o desfibrilador. Boa! Era uma para animar. O que deve ser mudado se a capnografia mostrar EtCO2 menor que 10 milímetros de mercúrio durante as compressões? Melhorar as compressões, ventilar mais devagar, aumentar a velocidade das compressões ou interromper as compressões e checar o pulso. Boa. Então, alguém não teve tempo de responder. E ali, aumentar a velocidade das compressões se tivesse uma frequência abaixo daquele ritmo da música Staying Alive, né? Que daria menos de 100 por segundo. A capnografia, ele mostra quanto de CO2 você está sendo capaz de fazer chegar no capnógrafo. E se tiver abaixo de 10 milímetros de mercúrio, tem que aumentar a eficiência das compressões torácicas. Então, melhorar a técnica de compressões torácicas, tá bom? Verifique o pódio. Eu não mandei pra semana passada o pódio. Sacanagem. Vai ficar enviesado o negócio agora, né? Quem foi? A Jéssica semana passada? Ô, Jéssica. Me cobra, menina. Esqueci. Então, deixa eu dar uma... Vou pôr lá no final da aula para ficar salvo. Para não esquecer depois. Pronto. Parabéns. Então,
sigamos. Estávamos aqui. Lá no terceiro quiz era para a gente dizer se era para melhorar não interromper as compressões ou se era para ventilar com via aérea avançada, precisava entubar imediatamente, né? E não, pode-se ventilar por toda a parada sim com máscara laríngea, porque isso minimiza as interrupções nas compressões. Então, a última atualização da CRS é clara em dizer que se você tiver uma ventilação com tórax visível, com capnografia adequada, você pode inclusive ventilar a parada inteira com o bambu, que é recomendado colocar o capnógrafo na ponta do tubo sim, se você não tiver com uma forma de ventilar diferente disso, tá? Então, principalmente se estiver com a capnografia, checando a adequada variação do CO2 expirado e com via aérea avançada, então você passa de 30 compressões e 2 ventilações para fazer uma ventilação contínua e simultânea com as compressões torácicas, e uma a cada 6 a 8 segundos enquanto estiver na parada. Mas se depois você tiver o retorno da circulação espontânea, lembrar que você pode ventilar uma vez a cada 5 a 6 segundos. Se você estiver ventilando sempre uma vez a cada 6 segundos, não está errado, né? Então, está certo tanto para enquanto parada e depois o retorno. Mas é um pouquinho mais de ventilações por minuto, tá? Então, dali, um exemplo de capnografia, sabe quando você pega o monitor e você coloca vários QRS, um pertinho do outro? É quando você coloca 50 milímetros por segundo ao invés de 25, entende? Você está concentrando ondas em um traçado mais curto, né? Então, assim é essa forma da capnografia, tá? Então, aí aqui a gente tem uma capnografia que ficou em torno ali de 10 por um período aqui, né? Aí aqui, você veja que está mais alta, melhorou a qualidade das compressões, tá? E aí aqui, quando ela passa acima de 20, isso é um indicativo de retorno de circulação espontânea, tá? Você deve estar pensando assim, mas a gente não tem capnógrafo, mas a gente vai ter, é questão de diálogo e fazer com que a instituição perceba que a gente realmente vai ter muitos ganhos com isso, tá bom? São alguns procedimentos burocráticos e que tem que ter ajuda, né, dos plantonistas pedindo, tá? Mas a gente vai ter. E aí aqui, então, você vê que tem algumas variações aqui, mas ela estava sempre ali perto de 20 também, e aí aqui menores índices de capnografia, e aí sempre atentar para se estiver abaixo de 10 melhorar a qualidade das compressões, se estiver acima de 20 minutos de PCR e mantendo abaixo de 10 o ETCO2, é um índice de mau prognóstico para retorno de circulação espontânea, tá? Então aí, acho que é muito mais específico talvez para UTI, mas só saber que diferente do oxigênio ou de um movimento de fluxo de ar no respirador, né, que vocês conhecem essas curvas quadradas, aqui ele está medindo só o CO2, né? Então, quando sobe é a expiração e quando desce é a inspiração, tá? E aí ali a gente tem algumas ondas, por exemplo, veja se faz sentido para vocês. Na hiperventilação, que o paciente está jogando CO2 demais para fora, ele vai fazendo uma ventilação longa, né? E aí ele vai diminuindo o CO2. No broncoespasmo ele não consegue pôr CO2 com a mesma velocidade para fora, então essa curva demora mais a subir. Faz sentido para vocês? No broncoespasmo, por exemplo. Na BCE, então aqui a capnografia baixinha e aí um rápido aumento quando tem retorno da circulação espontânea. Da mesma forma, se tiver uma pressão arterial invasiva, né, que você começa a ter as curvas espontaneamente sem as compressões por causa da sístole do paciente. Aqui na apneia, aqui no zeramento do capnógrafo, aqui então numa hipoperfusão, por exemplo. O paciente entrou em um choque cardiogênico agudo, aqui estava ok, está saindo CO2 suficiente, aqui o alvéolo está fazendo a função ok, mas a circulação pulmonar não está, então não sai tanto CO2 quanto sairia se tivesse com a circulação pulmonar adequada. Faz sentido? Hipoperfusão pulmonar ali também pode ser hipoperfusão sistêmica, né?
E se tivesse acompanhando um paciente que fez TEP naquela hora, então você teria uma queda abrupta de CO2 também, né? Por causa do shunt que ele oxigena, mas não perfunde. E ali se você perde o tubo, né? Então tá vindo com a curva bonitinha e aí depois não tem mais a quantidade de CO2 para fazer a curva, tá? Então o reconhecimento da PCR é receber de qualidade. O paciente que está irresponsivo, o paciente que está em apneia, ou igualmente se ele vem em movimento de respiração agônica, lembrar que não é um movimento de respiração normal e o paciente pode muito bem estar 5 minutos parado e ainda estar fazendo gás, tá? Então, respiração agônica é o equivalente de apneia. Isso é um motivo de muita confusão, às vezes, para alguns colegas, tá? E sem pulso, tá bom? Então, o reconhecimento da PCR, nada demais. Sobrevida antes e depois da RCP de alta qualidade. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tem capnógrafo no UTI? A gente tem capnógrafo na UTI, só que ele faz um escape de ar que chega a atrapalhar. E aí a gente usa menos do que gostaria, porque a gente perde um fluxo de gás que a gente queria que tivesse indo para o paciente. Então, assim, tem capnógrafos bons e capnógrafos não tão bons, tá? Mas aí a gente realmente tem que começar a usar para saber, né, aquele que vai ser bom, o que não vai ser, e o que é útil e o que a gente tem que conhecer e às vezes optar por não usar. Um estudo observacional de 167 mil casos de PCR fora do hospital nos Estados Unidos revelou que a sobrevida até alta hospitalar foi de 10,4 em 2018 e a sobrevida foi maior em casos testemunhados, então PCRs na rua, né, e com RCP realizada por transeuntes. Aí 10,5, uma estatística parecida de um estudo no New England Journal of Medicine, indicou que a taxa de sobrevida de 30 dias foi essa, mas daqueles pacientes que não receberam a RCP antes da chegada no serviço de emergência foi de só 4%. Que reforça, na verdade, o ensino de BLS, né, que seria o suporte básico de vida. Estudo de 2009 mostrou que a sobrevida até a alta hospitalar foi de 24% entre os pacientes que receberam RCP por transeuntes e uso de DEA, em comparação a 9% entre os que receberam apenas a RCP. Tá? Então, aquele paciente do caso clínico Lucas, se tivessem vindo né, fazendo compressões torácicas no carro, ainda tinha mais chances, em torno de 10 e em torno de 5 de só fazer o ACLS, ou atendimento avançado da parada cardíaca no hospital. Tá? Então, assim, a atualização da CLS em relação ao penúltimo ACLS é justamente isso, que tanto a AMBU, né, ou via aérea avançada, são aceitáveis no atendimento à parada, desde que você, né, se estiver usando com máscara, ao invés de um tubo ou máscara laríngea, você esteja fazendo sniff position, né, que a gente ensinou na última aula, anteriorização da mandíbula, verificar se não tem a língua desabada na via aérea, elevação visível do tórax, né, e dependendo da situação e da experiência do profissional, e a intubação não é mandatória após o segundo ciclo de RCP, que era o que se dizia, né, faz o primeiro ciclo, providencia a veia, no segundo ciclo tenta intubar, né, mas não é assim mais. Se você tentou uma vez e falhar, especialistas recomendam considerar com rapidez o uso de via supraglótica, então máscara laríngea cada vez mais recomendada, tá, na PCR, e em vez de insistir e causar interrupções prolongadas nas compressões, né, porque é difícil quem você conhece que intuba durante as compressões, né, geralmente a gente pede uma paradinha. E aí, compressões de alta qualidade são uma prioridade absoluta e interrupções, mesmo com a intubação, devem ser evitadas. Tá? Então, o que é que faz a RCP de qualidade? A profundidade certa, quantos centímetros? A frequência certa, quantos? 100 a 120 e permitir o retorno do tórax e minimizar as interrupções. Então, prioridade absoluta, tá? Então, o movimento, às vezes a gente tem assim, o pessoal revisando ali, né, até na emergência ou não tem, às vezes tem os profissionais que estão mais habituados a começar o ciclo. É legal que as equipes que trabalham bastante juntos tenham ali
uma ordem de, eu vou primeiro, você vai segundo, você vai terceiro, você fica geralmente nas drogas, você fica na via aérea, você fica no cronômetro, né? E isso faz com que as pessoas fiquem melhores nas suas funções, certo? Mas lembrando então que a gente tem que ter o coordenador do atendimento à parada e aí ele tem que usar a comunicação em alça fechada, naturalmente, né? E isso quer dizer delegar claramente a atividade, de preferência chamando pelo nome, né? A pessoa que recebeu a ordem confirma a instrução que recebeu e avisa depois que completou a tarefa. Então isso pode e deve ser usado na vida conjugal de vocês, pode e deve ser usado nas outras atividades de pronto-socorro, de UTI, porque se você acha que você falou uma coisa, possivelmente se você perguntar o que foi que eu falei, foi outra coisa que a pessoa entendeu. Então, muitas vezes a gente precisa reconhecer que foi falho na transmissão da mensagem. Existe uma máxima de programação neurolinguística que chama a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se você fala assim, mas eu falei, isso é a mesma coisa que nada, porque você não foi eficiente em garantir que a mensagem chegou da maneira que você esperava. Então, confira, né? E é com base aqui na CLS que a gente aprendeu a comunicação em alça fechada e deveria usar, tá? Então, com relação à comunicação em alça fechada, extrapolem, usem para outras áreas das suas vidas, tá? E com relação à técnica de compressões torácicas, a gente deveria usar sempre, então, a coluna ereta, braços completamente esticados sobre o centro do tórax do paciente e o movimento, então, é de tronco, né, em cima do quadril fixo. E, em geral, as pessoas que estão fazendo as compressões cansam, e aí é importante identificar isso precoce, porque se não tiver sendo possível manter a qualidade, é mais interessante trocar antes de dar 2 minutos do que manter as compressões ineficazes, tá? O que mais? Às vezes eu vejo o pessoal fazendo muito assim no apêndice tifoide, né? Mas tem que tentar fazer um pouquinho mais acima para que o próprio externo ajude a fazer a compressão e distribuir a força adequada no coração do paciente sem tantas fraturas de costelas. Muito frequentes, né? Tá, então aí o mnemônico para diagnóstico diferencial de AS e assistolia são os 5Hs e os 5Ts. A hipovolemia, como que a gente trata, né? Os 5H são hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, que seria a acidose, ou hipercalemia, hipotermia, e os 5Ts, trombose coronária, TEP, tensão no tórax por pneumotórax, tóxicos e tamponamento cardíaco. Tá? Qual que é o tratamento de paciente que está em parada por hipovolemia? O ringer aberto, né? Qual que é o tratamento de uma hipóxia? Ou, claro, se o paciente tiver mais de 2 litros presumido de perda sanguínea, uma bolsa de sangue, alguma coisa assim, né? Se o paciente tiver, então, uma presumida PCR por hipóxia, ventilação com via aérea definitiva, com O2 100%, você vai priorizar isso, né? Em detrimento de ventilar com ambu, mas se você estiver fazendo uma excelente ventilação com ambu, técnica correta, elevação visível do tórax, nada impede de você continuar assim. Hidrogênio ou acidose, então, 1 ml por quilo de bicarbonato, 8,4%. Se você tiver hipercalemia, corrigir adequadamente. Trombose coronária, trombolizar mesmo durante a parada, né? Se você tiver uma suspeita forte, tá? E TEP, trombolizar da mesma forma, uma reposição volêmica, lembrando que o VD responde muito bem a volume, né? E tensão no tórax por pneumotórax, descompressão por punção. Lembrando que recentemente teve uma publicação falando sobre a localização, né, da descompressão, e aí ficou recomendado que se faça realmente no segundo espaço intercostal, com linha aqui hemiclavicular, porque se for à direita, acabava tendo muito acidente de punção de VD, tá? Então, é aqui em cima mesmo. Um abocate suficientemente comprido, poderia ser
um alaranjado ou algum outro não muito pequenininho, tá? Tensão no tórax, por pneumotórax já falei. Tóxicos, então, reposição volêmica e antídotos. Reposição volêmica mais para diluir, né? Dependendo se foi um tóxico endovenoso. E antídotos específicos de cada um, né? Principalmente nos Estados Unidos, intoxicação por opioides, e aí seria naloxona. E tamponamento, pericardiocentese, punção de Marfan. Vocês já viram alguém fazer punção de Marfan? Já? Então, a gente tem que levar em consideração que teria que ser um caso assim, muito clássico ou com uma confirmação por imagem ali na emergência, né? Mais provável que você consiga ter uma imagem ecocardiográfica na emergência, né? E aí, se tiver um tamponamento cardíaco, sim, teria indicado a punção de Marfan. E aí você vai pedir para a pessoa, né, mais experiente, ou cirurgião, ou intensivista, né, para fazer a punção por essa indicação. Mas, basicamente, você precisa fazer como se você fosse fazer uma punção com a agulha de acesso central, porque convém deixar o duplo volume ali para você ter posteriores esvaziamentos, né? Se for uma etiologia que está reformando esse líquido, como seria uma tuberculose ou às vezes uma neoplasia, então aí convém você manter o duplo volume ali e você faz a punção como se fosse para fazer do central, tá? E, né, entra aqui embaixo do apêndice em direção ao ombro esquerdo e mantém o catéterzinho ali fixadinho com um pontinho para você depois poder esvaziar mais caso seja indicado, tá bom? Então vamos lá, vinhetas clínicas rápidas. Qual que vocês imaginam que seja o H ou o T que causou a parada cardíaca aqui? Tá, então o que a gente tem aqui? Uma hipertransparência nesse hemitórax, né? Você tem a perda da trama vascular, que está disponível aqui e aqui não tem. E aí, perto do hilo pulmonar aqui, você tem alguma coisa que não deveria estar aqui. E mais um desvio da traqueia para o lado contralateral. Tá? Então tá ali, desvio da traqueia. Tem um pouquinho de desvio da cilindra cardíaca também, mas um pouquinho mais difícil de identificar. A marcação ali de diafragma, né? Que são, você vê a parte da frente, a parte de trás do diafragma e o pulmão esvaziado pertinho do hilo pulmonar. E aí, então, qual que é o tratamento? Precisa anestesiar, precisa limpar. O Clorex não faz mal a ninguém, né? Não anestesia, você está perdendo tempo, isso é causador de morte, você quer resolver, né? Um pós-op de artroplastia de quadril por necrose avascular de cabeça de fêmur. A gente tem operado algumas aqui no serviço, então esse é um caso bem poderia chegar. Inclusive a gente teve um caso desse recentemente. O jovem, dor torácica, ventilatório dependente, faz PCR. Mas mesmo que ela já estava tipo, mais de 30 minutos parada, era tão por isso? Então, aí vai do seu. Diria o quê? Bom senso, Olha, 30 minutos parado em casa? Sim, ela já estava parada em casa. E não vieram fazendo o PCR, né? Aí tinha um dano cerebral muito grave, né? Então, se você tivesse essa paciente vindo de SAMU para cá, eu trombolizaria, né? E lá em São Bento eles tiveram uma recente, não era exatamente de necrose vascular, acho que não era tão jovem também, mas o paciente estava lá na emergência investigando uma dor torácica e não tinha achado que era suspeita de TEP, mas aí ela parou na frente dos médicos e trombolizou e voltou e saiu, foi para cá. Uma cianose importante, essa é mais periférica, mas imaginem que além disso também está com cianose de lábios. Qual seria o H ou o T nesse caso? Uma parada, hipóxia. O diabético em uso de insulina fez sudorese e faz uma parada. Tudo isso pode ser, mas eu queria que você fizesse glicose, né? Hipoglicemia é uma hipótese forte. Tá? Então,
morador de rua encontrado desacordado às 7 horas em Rio Negrinho em um mês de julho, faz uma parada cardíaca no transporte. Esse era o eletro dele antes da parada. Ele tem no eletrocardiograma uma onda estranha que vem depois da onda R dele, ou um entalhe em onda R que chama onda J de Osborne, é hipotermia. Tá? Então, mais difícil, né, de acontecer aqui. Temos uma população muito solidária que acolhe, tem assistência social, mas ainda se morre de hipotermia por aí. Paciente de 10 anos, diagnóstico recente de osteosarcoma, vinha fazendo uso progressivo de morfina e foi encontrado irresponsivo. Qual H ou qual T? Tóxicos, fazendo naloxone, tá? Intoxicação por morfina. Dialítico, vinha dialisando diário por hipercalemia refratária e ficou deprimido, recusou-se a ir a diálise a semana inteira. Hipercalemia. Qual droga vocês fariam antes da hipercalemia? Primeiro de todas. Gliconato de cálcio. Estabilizar a membrana de miócitos. Depois pensar em botar o potássio para dentro da célula e eliminar pelo intestino. Masculino, 32 anos, dispneia progressiva há 2 semanas, febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso, ortopneia intensa e tonturas. Recente. Sudorético, taquicárdico, hipotenso, não conseguiu palpar ictus, as bolhas estão hipofonéticas, a turgência jugular é enorme, não colapsa com a inspiração, ausência de estertores pulmonares, pulsos periféricos filiformes, o eletro tem baixa voltagem difusa. Baixa voltagem difusa, você pensa assim, ou tem muito ar, ou tem muita gordura, ou tem alguma coisa que impede a atividade elétrica do coração de chegar no eletrodo do tórax. Então, algo está entre a eletricidade do coração e o tórax do paciente. Raio-X, aumento da área cardíaca com aspecto globoso na embolinda. O eco na emergência, um derrame pericárdico volumoso com sinais de colapso diastólico do VD. E faz PCR e AESP durante a avaliação. Tamponamento, punção de Marfan. O paciente veio PCR antecedida por sinal de Levine. Trombolizar. Homem, 45 anos, etilista crônico, encontrado inconsciente após episódios de vômitos repetidos. Durante o atendimento evoluiu com PCR, praticamente o paciente da Vanessa lá da cetoacidose. Por que eu dei a resposta? Que besta, né? Uma cetoacidose alcoólica, né? Ainda bem que ele não morreu com você. Não, mas por dia. Exatamente. Era uma cidade importante, né? Politrauma com relato de perda estimada de 2,5 litros de sangue no local. Chegou, fez PCR, hipovolemia. Pequenininho, sangue. Com mais de 2 litros, tem que considerar protocolo de transfusão maciça, né? Você faz as hemácias, você faz o plasma. Integração do algoritmo, então. Eu imagino que vocês todos estejam com a CLS bem atualizado, né? Só para, então, não deixar passar. Esse aqui a gente já falou. A adrenalina, então, eles falavam então 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. Podia ter uma pessoa no cronômetro só para isso, mas também contando os 2 minutos de ciclo, né? Mas precisa contar 2 coisas separadas? Não precisa, né? E isso saiu na última atualização da CLS, que não convém ficar fazendo a cada 3 nem a cada 5. Faz um ciclo sim, um ciclo não, só não deixa passar de 5 minutos, né? E aí, a amiodarona na primeira dose é 300 mg, depois de já ter chocado, né? E a segunda dose, 150. Ou se, por exemplo, você está no centro cirúrgico, tem a lidocaína mais fácil do que tem a amiodarona, então pode fazer 1,5 mg por quilo de lidocaína na primeira dose e peso sobre 2, ou metade do peso, até 3/4 do peso na segunda dose, tá? Então, lembrar de usar capnografia, enquanto não tem via aérea avançada, compressão 30, ventilação 2. Evitar hiperventilação, lembrar que isso é uma coisa que também cabe ao coordenador da RCP cuidar disso, tá? Que mais? Se tiver abaixo de 20 mililitros numa PAI, que o paciente tenha pego, às vezes vem de outro lugar com PAI, aí tem que
considerar melhorar também, em 20 milímetros na diástole também quer dizer a mesma coisa que quer dizer ETH-CO2 abaixo de 10 milímetros de mercúrio, que é baixa qualidade das compressões torácicas. Na parte também de via aérea avançada, então, 10 ventilações por minuto ou uma ventilação a cada 6 segundos, né? Tanto antes de ter retorno, quanto depois, se você ventilar uma vez a cada 6 segundos para dentro. E o retorno da circulação espontânea, você vai ter a alteração da PAI, se não tiver PAI do ETH-CO2, se não tiver nenhum dos dois, você cuide muito para cuidar do pulso, né? Para checar o pulso direitinho. E não se deve continuar fazendo RCP depois que o paciente tem pulso, mas está fraquinho. Você tem que usar drogas vasoativas e fazer ele melhorar a hemodinâmica. Tá? Não está indicado fazer adrenalina depois que já voltou o pulso, não tá, é outra coisa. Você tem que colocar noradrenalina, vasopressina, push dose se for o caso, mas não é aquele 1 mg IV puro, tá? Não está indicado continuar com pressões torácicas se o paciente tem pulso. Não façam isso, é muito feio. Se vocês não sabem fazer, perguntem, mas não façam isso. Tá? Então, só para lembrar, chegou a parada, deu oxigênio, pede o desfibrilador e inicia as compressões torácicas. Colocando o desfibrilador, né? Lembrando de manter as compressões até chegar ao desfibrilador. Chegou o desfibrilador, veja se está tudo conectado, né? Aí acoplou, verificou o ritmo. Se tiver linha reta, tem que lembrar de verificar os cabos, aumentar o ganho. Se você não sabe o que é o ganho no seu desfibrilador, geralmente ele é uma coisinha assim, ó. É a marcação igual ao ganho do eletrocardiograma, tá? Que você coloca em 2 vezes, ou vezes meio, tá? Isso é o ganho do seu desfibrilador. Para você aumentar a energia, tipo, duplicar a energia que chega no seu eletrodo para você enxergar melhor se, por exemplo, parece uma linha reta, mas é uma FV de baixa amplitude, tá? E se tiver uma derivação D2, você pode tentar pôr uma derivação D1 ou D3 e checar se continua aparecendo linha reta antes de bater o martelo, que é uma sistolia, tá bom? E aí, se for uma FV ou uma TV sem pulso, né, que é pulseless ventricular fibrillation ou taquicardia, aí você choca. Chocou, imediatamente compressões torácicas. Não tem verificar ritmo nem pulso depois do choque. Imediatamente compressões torácicas, mais 2 minutos, aí providencia o acesso venoso, checa o ritmo de novo depois de um ciclo novo, e aí nesse momento entraria ali a adrenalina. Considera a via aérea se for o caso, depois do outro choque considera a amiodarona. Nessa ordem, tá bom? Se teve retorno de circulação espontânea, quem tem pulso tem pressão. Pede uma pressão, né? Pede para a enfermagem providenciar uma pressão e pede um eletrocardiograma para verificar o ritmo. Às vezes você precisa entrar no fluxograma de taquicardia ou de bradicardia, apesar do paciente ter saído da PCR, tá bom? Então quem tem pulso tem pressão, quem tem pulso tem eletro. Tá? Dúvidas até aqui? Aí as alterações do último guideline, então, é para fazer a adrenalina ciclo sim, ciclo não, tá? Então, a cada 2 paradas de verificação de ritmo. Num ciclo administra, no outro não. Não precisa ficar com 2 cronômetros, não faz o menor sentido. Mudança de amiodarona e lidocaína, antes de uma preferência, agora ambas podem ser usadas. E a capnografia de formato de onda pode ser usada no ANGU, inclusive, e garante que você não esteja ventilando o estômago, porque se for, às vezes ele até faz uma primeira curva de CO2, depois ele começa a ficar meio zeradinho assim, né? Porque um pouco de CO2 tem no estômago, mas aí não vai continuar com a curva de ETH-CO2, então já ajuda a confirmar intubação. O que mais? Então é isso, antes de ter via aérea avançada já usa a capnografia, tá? Então a gente já passou pelo fluxograma, mas o que acontece? Esse fluxograma eu achei interessante porque eu achei que ele é um pouco mais claro do que o do ACLS ali de 2018, porque ele usa esses choquinhos, essas estrelinhas, e aí vai estar aqui nos slides se vocês quiserem usar para vocês, tá bom?
Então, ritmos chocáveis, fibrilação ventricular, aqui em cima, taquicardia ventricular, aqui embaixo. Atividade elétrica sem pulso não chocável e a sistolia não chocável. Lembrar que antes de bater o martelo para a sistolia, antes de uma linha reta ser a sistolia, é cagada, que é cabos, ganhos e derivação. Então, de cabos, você checa se as próprias pás estão conectadas no seu desfibrilador, se o desfibrilador está conectado na energia, se está tudo firmemente conectado, né? Pode ser que esteja, mas não esteja firme. E aí ganhos, vai lá e aumenta o ganho para 2 vezes, e derivação, muda a derivação. D2 para D1, D1 para D3, tá? Para garantir que é a sistolia. E aí, mensagem para levar para casa é RCP de qualidade sempre, identificar o ritmo, pode direcionar drogas e desfibrilação ou não, e lembrar sempre de pensar nos 5Hs e 5Ts, porque muda o desfecho, tá? E qual H ou T você mais esquece no plantão? Qual você acha? Mahara, né? Qual você acha? Jess? Tamponamento é mais difícil, eu acho. Nunca vi uma pessoa com tamponamento. Sim. E talvez tenha passado sem fazer diagnóstico, né? Porque não, E é difícil um não diagnóstico. vai para IML, a gente não fica sabendo depois do que morreu os pacientes que passaram na nossa mão. Aquela minha, né, eu achou que era técnica, mas eu não sabia, eu botei que ela tinha terminado. Daí a família queria levar ela pro SVO, mas daí era caríssimo, caríssimo. Caríssimo? Sério? Nossa, ele tinha que pagar por quilômetro. Nossa. Ele ia em Vivo, né? E quanto foi o quilômetro? Ah, era muito caro, não lembro, mas era, ia dar bastante. Daí a família não tinha condição, daí não levaram. Uns 50 reais por mês. É tipo isso. Imagina, E aí tem mais o valor que tem que pagar para eles analisarem lá, assim, além do transporte para ir e para voltar, tinha que pagar. E daí eles iam ter os custos do velório, do enterro, daí eles não tinham que fazer. Ah, eu tinha todo funerário. Não tinha. Geralmente você chega parado. A única vez que eu senti calma determinada, numa DO, eu estava no meio da residência, bem no começo da residência de clínica, e os meus preceptores me chamaram, botaram numa mesa e falaram assim, Janaína, você nunca mais deve mexer numa DO como causa indeterminada, porque a família fica completamente revoltada, né? Mas é porque demonstra o quê? Que a gente estava sem preceptores, né? Dentro do pronto-socorro de madrugada, naturalmente. E aí, neste hospital você sempre vai colocar choque, né? Você vai colocar cardiogênico, choque séptico. Aqui, como vem muito Infarto. em residência, sempre, quando vem alta em residência, eu sempre coloco pausa É que o Julião sempre ensinou pra gente a colocar causa determinada quando a gente não sabe. Tipo, Morte de sem alta em assistência, né? residências. Eu gosto de assistência. Daí eu coloco lá nas causas, tipo, que eu Quando sempre ele era- tinha lá na troca secundária. Quando ele era diretor técnico, ele até gravou um vídeo pra gente. Falando pra fazer isso. Pra botar causa determinada, porque lá na frente ele é perito, ele não vai Isso. lá na frente pode acontecer e alguém vir atrás disso e aí questionar, tipo, sobre o óbito, você vai uma coisa que. Aí o cara foi envenenado em casa, entendeu? Daí você Exato. bota uma coisa que. Sabe? Verdade. Isso é com certeza mais certo a fazer. Daí você nunca bota. Mas aí a equipe de transplante sempre quer que a gente não Coloque bote pra poder captar as córneas. Tem tudo isso. Isso aí. Morte Mais sem rapidinho assistência. hoje, Aula. Mas assim, não sei. Morte sem assistência no DO pode captar a córnea? Eu não sei. Eu não determinado, eles não podem. A quadra também saiba. Eles têm para captar órgão tem que ter não pode ser toxina, né? Pois é, né? Não dá Porque pra daí se for sem saber. assistência não tem como provar que não foi envenenamento. Né? Faz sentido. Mas então é pra gente botar uma causa? Façam o que vocês quiserem. Essa parte eu não vou dar pitaco. Eu suponho que o Julian saiba melhor. Chamar um dia o Júlio para Eu acho que quando morre dentro do hospital, ok colocar o que for, né? Porque você estava assistindo ali. Mas esses deitados, E aí ele bota também, se chega parado no hospital, não é pra botar o endereço da morte, é o hospital, é pra botar tipo a casa da pessoa, se tava parado em casa. Sério? Sim. Putz, isso eu coloco sempre no circulação. Mas aí, esse do endereço não é o endereço que foi atestado o óbito? Não, o endereço que Endereço aconteceu. do óbito, né? Então, Porque até aí, eu Eu vou mandar de novo o vídeo dele.
dele, como tava no jogo. É uma boa. Eu vi, eu sou no Insta. Eu não sei se ele vai achar bom, porque ele não é mais diretor técnico, Não, mas né? ele fala pra mandar. Ah, é só. Legal. Ele postou no Eu não Instagram. sabia, Eu né? vi vídeo, assim, falando disso. Ah, que bom. Mas é verdade, porque vai que é uma coisa muito de novela, mas vai que envenenaram uma pessoa em casa mesmo e ela é cardiopata e bota em AM. Sim. Em AM. Nhaim. Isso aí. Foi um envenenamento, foi um homicídio, um negócio assim, né? Uhum. Mas não sei. Eu achava que era o Estado que cobria os gastos. Não, você também achava? Sacanagem, né? Porque a família, coitada. Acho que só cobriu tipo acidente, né? Teve a PML, né? É, que daí vai direto, né? Sim. PML. Nem passa por aqui. Porque esse é uma família, né? Aqui. Só se a família quiser. Dois. Um que morreu, um senhorzinho que morreu lá na outra igreja que trouxeram pra cá. Que bateu a moto. Já. Trouxeram bem morto. Não, nem tá. Trouxeram sem fazer ST, sabe? Chegaram lá, tava 30 minutos daquele jeito, nem arrumaram. E trouxeram pra cá. Quer dizer, leva de volta pra lá. Daí eu já peguei e olha, tem que levar pro velho. Sim, isso é muito comum, até de dar confusão com o plantonista da UTI, porque morte violenta, mesmo que fique 40 dias, 3 meses Não é, na UTI, não não podemos assinar a DO, e às vezes o médico esquece. Então a gente costuma ter impresso no computador da UTI, assim, ó, se morte violenta, não assinar a DO, mesmo que internação prolongada. Tem. Porque às vezes já melhorou tudo do trauma, mas ai, caiu em casa e bateu a cabeça. Daí tem que mandar pra ele, né? Feedbacks positivos, construtivos. Próxima aula, demandas. Mas podem mandar lá. Vocês têm meu contato, né? Se precisarem, podem botar o meu contato no grupo. Eu não estou no grupo de vocês, né? Mas eu estou acessível. Tá bom? Obrigada, Jéssica, me perdoe que eu não publiquei o código. Mas não, eu escrevi esse código. Eu mandei para colocarem lá no grupo mesmo. As outras duas vezes. Ah, tá brincadeira. Eu falei para o Rodrigo publicar, para ele não tirar o código. Ah, que sacanagem. Agora eu posso. Agora ele tá de férias, agora ele não vai colocar de férias. Está em prova. É. Está em outra estação. O pau? Aquele pescar? Da Brade. Também está em outra. Não, eu iria agora. Quer só? Ai, eu esqueci de desligar a câmera. Tem que editar o vídeo para pôr no YouTube.